Nós vamos conversar ao vivo com o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, que está no segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo. Candidato, bom dia, obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís, e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer estar aqui com vocês. Nós conversávamos antes aqui no Jornal Gente, candidato, sobre estratégias de cada uma das candidaturas agora, em termos de alianças e de movimento para cooptar os eleitores que estavam com outros candidatos no primeiro turno. Arredondando os números, Bruno Covas, 32, a sua candidatura 20. Qual que é a sua estratégia, candidato? Vamos lá, Thaís. Primeiro é importante a gente dizer que a nossa candidatura chegou ao segundo turno numa verdadeira batalha de Davi contra Golias. Eu tinha 17 segundos de tempo de televisão contra quase 4 do Bruno Covas, não teve debates em muitas redes de TV e mesmo assim a gente teve 20% dos votos dos paulistanos. Eu queria agradecer a todo mundo que depositou ontem seu sonho na urna, que depositou esperança na urna e que votou 50. Uma coisa importante da gente compreender do resultado de ontem é que praticamente 70% da cidade votou por mudança. Quando você diz que o Bruno Covas teve 30%, ou um pouco mais que isso, quer dizer, todo o resto não quer a continuidade desse governo que abandona a cidade, abandonou as periferias principalmente, e que, na verdade, todo mundo sabe, é dirigido pelo João Dória. Então, o que eu vou fazer é dialogar com o conjunto do eleitorado da cidade, das pessoas que moram em São Paulo e que não querem que continue o Bruno Covas e o Dória governando a cidade. Essas pessoas são maioria. E a candidatura da mudança no segundo turno é representada por mim e pela Luísa Erundina. Candidato, muito bom dia, parabéns pelo seu desempenho, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber, afinal, na prática, né, como vai ser, é muito pouco tempo, né, o segundo turno, como vai se processar o seu trabalho? Vai procurar conversar com os demais candidatos, ou aqueles que foram derrotados, ou não? Ou vai preferir uma comunicação direta com os eleitores dele? Cláudio, eu vou fazer, tenho feito já, inclusive, as duas coisas, né? Estou buscando dialogar com candidatos que também compõem um campo progressista, ou seja, que defendem o combate à desigualdade social, às injustiças, a defesa da democracia, da diversidade. Enfim, eu acho que nós temos que construir uma grande frente na cidade de São Paulo contra a desigualdade social, uma frente por justiça social, uma frente que não quer o elitismo do PSDB, que governa para privilegiados desde sempre, e governa de costas para a periferia. E, ao mesmo tempo, uma frente que derrote de uma vez por todas esse projeto que flerta com autoritarismo. Não vamos nos esquecer do Bolsodória de 2018. No primeiro turno, nós derrotamos o Bolsonaro, nós derrotamos o projeto de ódio que o Bolsonaro representa e que tentou dar continuidade para isso em São Paulo com a candidatura do Celso Russomano. No segundo turno agora é o desafio da gente derrotar o João Dória, que é parte também desse projeto. Agora, eu vou fazer isso conversando com lideranças e vou fazer isso também, evidentemente, conversando com o povo da cidade, conversando com pessoas que não tenham votado na gente também no primeiro turno. Vocês acompanharam, assim, talvez o maior trunfo da nossa campanha no primeiro turno, aquilo que eu mais me orgulho da nossa campanha no primeiro turno, é que ela criou uma onda de esperança. E é esse resultado que apareceu nas urnas ontem, né, de pessoas que voltaram a acreditar num jeito de fazer política com um sonho, né, que não abre mão de princípios, né, um jeito de fazer política com o olho brilhando, não com máquinas, né, não com esquemas, não com cabo eleitoral. E nós vamos levar isso para o segundo turno para criar uma onda na cidade e dialogar com as pessoas que não estão satisfeitas com o governo do Dória e do Bruno Covas. Candidato Guilherme Boulos, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Candidato, segundo turno costuma ter a característica de ter uma votação mais voltada para o centro político, não é? Porque eleitores que no primeiro turno votaram em candidatos que não chegaram podem optar por alguém ali que tem uma postura mais moderada. A história tem mostrado vários exemplos disso. Você acha que isso pode ser um problema para a sua candidatura? Thaís, veja, a minha candidatura tem como centro o combate à desigualdade. A gente vive na cidade mais rica da América Latina e uma das cidades mais desiguais do mundo. A gente vive numa cidade
em que tem uma prefeitura gastando 100 milhões numa reforma faraônica e é meio absurda até no Vale do Anhangabaú, e tem gente que vive com esgoto a céu aberto em favela. Combater a desigualdade é bom para toda a cidade. E esse é o debate que eu quero travar com o povo de São Paulo. Combater a desigualdade com programas que melhorem o transporte público, que garantam uma renda solidária, como nós vamos garantir a partir de 1º de janeiro do ano que vem, também reaquecendo a economia dos bairros, enfrentando a extrema pobreza, a fome na cidade. Combater a desigualdade, garantindo frentes de trabalho, oportunidade de emprego nas subprefeituras, que contrate a mão de obra local para cuidar da zeladoria da cidade, não só em véspera de eleição, não só quebrar calçada ou recapear a rua em véspera de eleição, mas faça isso de forma permanente na cidade, cuidar das praças, cuidar dos parques. Isso é bom para a cidade como um todo. Veja, porque enquanto tem muita gente passando necessidade, muita gente sem o básico para poder sobreviver em São Paulo, isso cria um clima conflagrado, que aquelas pessoas que estão vivendo melhor vivem com medo. Quem é que se sente confortável de estar tranquilamente nos espaços públicos da cidade? Né? Muita gente que tem dinheiro acaba ficando atrás de um condomínio fechado, com cerca elétrica, com medo de parar no semáforo, com medo do seu filho andar de bicicleta na calçada ou ir para a praça da esquina. Então, o combate à desigualdade, o combate à pobreza na cidade, garantir oportunidade para as pessoas é bom para todo mundo, não só pelos beneficiários diretos da política social. É isso que eu quero dialogar com a cidade nesse segundo turno. Candidato, tem gente já fazendo contas dos seus compromissos, das suas promessas, né, expressadas durante a campanha. Tem até um artigo de Fernando Neri no jornal Estado de São Paulo, no final de outubro, que ele tenta demonstrar no seu artigo como seria impraticável executar o seu programa, né, as suas promessas, porque custam muito caro, né? E também eu gostaria de saber do senhor, assim, primeiro, onde o senhor vai buscar esse financiamento, se apenas a receita da prefeitura é suficiente para isso, né? E também gostaria que o senhor esclarecesse para os nossos ouvintes com quem o senhor vai governar. Quer dizer, o seu partido tem os quadros que são suficientes, necessários para tocar a gestão da prefeitura da maior cidade da América Latina, né? Ou o senhor vai buscar em outros lugares? Enfim, eu gostaria de saber isso. Não quero aqui que o senhor antecipe equipe, não é isso, ou nomes, né? Mas com quem o senhor, afinal de contas, vai governar São Paulo ou pretende governar São Paulo? Vamos lá, Cláudio. Primeiro, dizer do orgulho que eu tenho de ter ao meu lado, como candidata a vice, a Luísa Erundina, que foi prefeita dessa cidade, tem experiência administrativa, fez um governo que inverteu prioridades, fez políticas sociais nas periferias que deixaram uma memória até hoje, os mutirões de moradia, os sacolões com alimentação saudável, que garantiu segurança alimentar para a periferia, né? Urbanização de comunidades e favelas na cidade inteira, 2.000 novos ônibus no seu governo, 6 novos hospitais no seu governo. Então, ter a Luísa Erundina ao meu lado agrega experiência e capacidade de gestão para a nossa chapa. Mas não apenas a Luísa, nós construímos ao longo dos últimos meses um plano de governo extremamente ousado, porque ninguém quer mais do mesmo, São Paulo merece muito mais do que isso que está aí, né? Mas um plano de governo que para em pé, um plano de governo equilibrado. Eu tenho ao meu lado, Cláudio, os maiores urbanistas de São Paulo e do Brasil, né? Raquel Ronick, Hermínia Maricato, Guilherme Wisnik, muitos urbanistas que estão participando da construção do nosso programa, né, e que vão nos ajudar a governar a cidade de São Paulo. Mais de 500 médicos da cidade assinaram um manifesto em apoio à nossa candidatura. Eu me reuni com muitos deles para discutir política de saúde na ponta, atenção primária. Muitos atuam na gestão de UBS, UPAs, AMAs, hospitais municipais. É gente que está fazendo a política de saúde pública acontecer na cidade, e eles construíram junto comigo o nosso programa. Nós temos uma equipe de economistas que se reuniu junto comigo e com a Erundina com o Tribunal de Contas do município, se reuniu com auditores fiscais da prefeitura, se reuniu com procuradores da prefeitura. Então, o nosso programa tem base,
O nosso programa, nós inclusive você mencionou aí custos. Nós fizemos todo o levantamento de custos das nossas principais propostas. As principais propostas nossas vão custar algo em torno de 29 bilhões de reais para a cidade em 4 anos. Né? Esses 29 bilhões em 4 anos tem de onde sair. Eu vou lhe dizer aqui, se me deu a oportunidade, vou lhe dizer de onde nós vamos tirar esse dinheiro para bancar essas propostas. Então, primeiro, basta retomar a taxa de investimento que a cidade tinha antes do governo Dória, que em 4 anos era de 20 bilhões, e nos últimos 4 anos agora está em pouco mais de 10 bilhões, a taxa de investimento caiu pela metade no governo Dória e Bruno Covas, né? Nós vamos retomar a taxa de investimento, porque para mim prefeitura não é para dar lucro, prefeitura é para garantir direito e dignidade para as pessoas, não tem que ficar com caixa parado. Então, esse é um primeiro ponto. Com 20 bilhões de taxa de investimento em 4 anos, a gente já paga uma parte expressiva do nosso programa, sem qualquer fonte de receita nova. Outro ponto é utilizar o caixa existente, né? Nós vamos herdar da prefeitura um caixa, hoje o caixa da prefeitura é 19 bilhões. Alguns podem ver isso de forma positiva, como sinônimo de responsabilidade. Agora, no meio de uma pandemia, São Paulo com 14 mil mortos, hospitais fechados, faltando médicos, e a prefeitura deixa 19 bilhões parado. Para mim isso é sinônimo de irresponsabilidade social. Esse dinheiro tem que ser investido em políticas públicas de saúde, de educação, de saneamento e de moradia, e nós vamos fazê-lo. Desses 19 bilhões, só para precisar, aproximadamente 8 a 9 são em fundos atrelados. Nós não vamos mexer com o dinheiro dos fundos, mas vamos mexer com o dinheiro orçamentário livre, que está em torno de 10 bilhões. Só isso já pagaria, nos 4 anos, as nossas principais propostas. Mas existem outras fontes de receita. Nós podemos falar da dívida ativa, de grandes devedores, grandes empresas, planos de saúde, instituições financeiras, que devem 130 bilhões de reais para a prefeitura, e essa dívida é mal cobrada. Está tudo no papel, Cláudio, você acredita? Em 2020, a cobrança de dívida ativa de São Paulo não está digitalizada. Cada procurador, eu me reuni com os procuradores e ouvi isso deles, tem 70, 80, 100 processos cada um. Como é que vai conseguir cuidar disso de maneira adequada? Nós vamos dar todas as condições para que a Procuradoria execute essas dívidas, e a estimativa que eles próprios me deram é o potencial de arrecadar entre 10 e 15 bilhões nos próximos 4 anos. Ou seja, quase 2 ou 3 vezes o que a atual gestão arrecadou em dívida ativa, cobrando as dívidas dos grandes devedores nos últimos 4 anos. Sem falar nos esquemas. Eu não tenho rabo preso com máfia de empreiteira, máfia de tapa-buraco, máfia do transporte, máfia de empresa de lixo. Nós vamos botar lupa nesses contratos. Então eu te digo, meu caro, com toda a segurança, dinheiro para fazer política social na cidade mais rica do país, tem. O que está faltando é prioridade. Candidato, para a gente terminar a nossa conversa, candidato Guilherme Boulos ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, queria lhe perguntar sobre o ex-presidente Lula. O senhor espera apoio explícito dele agora na campanha do segundo turno? Ele vai subir no seu palanque? Isso já foi conversado entre vocês? Eu espero o apoio de todas as lideranças que entendam que São Paulo precisa superar a desigualdade social, esse abismo que os tucanos, que o PSDB mantém na cidade. São Paulo precisa de um novo horizonte, pensar para o futuro de forma democrática, respeitando a diversidade, valorizando as pessoas, né, e valorizando, sobretudo, as periferias que estão abandonadas, né, não só do ex-presidente Lula, mas de outras lideranças do país e da cidade que concordem com esse compromisso. Né. Então, nós vamos construir uma ampla frente na cidade de São Paulo de defesa da justiça social e da democracia nesse segundo turno. Queria agradecer ao candidato Guilherme Boulos, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, no dia seguinte ao segundo turno. Obrigada, candidato. Quinta-feira nos vemos no debate da Band, hein? Com certeza, Thaís. Eu que agradeço a você, ao Cláudio, a todo mundo que nos acompanhou na Rádio Bandeirantes. E eu sou daqueles que não fogem de debate. Aliás, já estou ansioso para ir no debate quinta-feira para poder apresentar nossas propostas e confrontar as trajetórias. Forte abraço e um bom dia para vocês. Boa sorte.